Olá pessoal, professor Hamilton, Geometria Plana de Colégio Naval, projeto Top Militar. Bom, hoje a aula vai ser sobre sevianas notáveis e pontos notáveis. O que vem a ser uma seviana, Hamilton? Bom, seviana é seviana é uma reta, né, que contém o vértice do triângulo, né, e encontra o lado oposto a esse vértice. Quer dizer, você desenhou um triângulo qualquer, traçou qualquer reta que parte do vértice e encontra o lado oposto, o nome dessa reta é seviana. Tá? O que acontece? Existem algumas sevianas que têm características que vão ajudar a gente a resolver alguns problemas. Né? As sevianas, as principais que a gente vai ver hoje, vai ser mediana, bissetrizes, as mediatrizes e a altura. Tá? Então, ó, mediana. O que é mediana? Mediana é uma seviana, né, que divide o lado oposto em duas partes iguais. Ou seja, esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto médio do lado. Tá? Ponto médio. Ela divide o segmento em duas partes iguais. Então, se esse lado valesse 10 unidades, cada segmentozinho determinado valeria 5. 5 aqui, 5 aqui. Tá bom? Bom, o que vem a ser ponto notável? Ponto notável é o encontro dessas sevianas notáveis. Tá? Por exemplo, na mediana, quando você tem o encontro de todas as medianas possíveis de serem traçadas no seu triângulo, tá, você forma um ponto conhecido como baricentro. O baricentro, representado por essa letrinha aqui normalmente, tá? Normalmente a letra G, tá? Ele é o encontro das medianas do triângulo, ou seja, se isso é uma mediana, aqui é igual aqui. Se isso aqui é uma mediana, então aqui é igual aqui. E se isso aqui é uma mediana, então aqui é igual aqui. Outra característica bastante importante do baricentro, e isso fica como exercício aí para você mostrar, é o seguinte: a distância do vértice até o baricentro sempre é 2 vezes a distância desse baricentro até o ponto médio do lado. Então, se a mediana inteira valesse 15, quais seriam as distâncias? Né? Quais seriam as distâncias? Bom, todo o comprimento da mediana seria 3K. Isso daria 15. Então, o K valeria 5. Ou seja, 2K valeria 10 e K valeria 5. Perfeito? Então, o estudo de sevianas notáveis começa a partir daqui. Entender o que é a mediana, entender o que ela faz, entender o encontro delas. Mais para frente a gente vai estudar um teorema chamado Teorema de Ceval, né, que justifica por que as medianas se encontram num único ponto. É um teorema bastante conhecido. Teorema de Ceval e Teorema de Menelau são 2 teoremas muito importantes para a prova do Colégio Naval. O Teorema de Ceval nem tanto, né, ele ajuda a entender algumas coisas, mas o Teorema de Menelau tem que saber para essa prova. Tá? Mais para frente a gente vai aprender um pouco mais sobre as propriedades desse ponto notável aqui e dessa seviana aqui. Perfeito? Bom pessoal, continuando aqui o estudo de sevianas e pontos notáveis, a gente vai estudar agora a segunda seviana. Tá? A seviana de estudo agora vai ser a bissetriz interna. O que é a bissetriz interna? Bom, bissetriz a gente já viu que é aquela retinha que divide um ângulo ao meio, certo? Dividir o ângulo ao meio, então é uma bissetriz. Mas não necessariamente divide o lado ao meio. Tem gente que confunde isso. Acha que porque dividiu o ângulo, está dividindo o lado também. Isso está errado. Isso só acontece em alguns triângulos. A gente vai estudar quando que isso acontece. Tá? Normalmente, quando o triângulo ele é equilátero, isso acontece. Mas pode ser também que aconteça num triângulo isósceles. A gente vai ver que caso que isso aí de fato ocorre. Tá? Mas o importante é saber que a bissetriz interna, ela divide o ângulo ao meio. Tá? E o encontro de todas as bissetrizes internas é esse pontinho vermelho aqui, ó, representado pela letra I. Tá? Ele é conhecido como incentro. Mais para frente a gente vai estudar que ele é o centro do círculo que é inscrito nesse triângulo aqui.
tá bom? Então, bissetriz interna divide um ângulo ao meio e todas as bissetrizes internas se encontram num ponto que o nome é incentro. Esse incentro tem uma propriedade. Qual é a propriedade dele? Bom, a distância dele até os lados é sempre igual. E repara que eu estou traçando uma distância que não está sobre esse segmento preto aqui. Tá? Essa distância é justamente o tamanho do raio do círculo inscrito. Tá bom? Mais para frente a gente vai ver isso. Então essas distâncias são iguais. Ou seja, é o ponto que é equidistante dos lados do triângulo. Tá bom? Então é isso. O estudo do incentro, ele também às vezes se confunde, né, com o estudo do ortocentro e do circuncentro. É bem provável que se use numa mesma questão o uso do incentro, né, e do circuncentro. Eles têm a ver com raios, né, o raio do círculo inscrito ao triângulo e o circuncentro, que é um outro ponto que a gente vai falar, ele tem a ver com o raio do círculo circunscrito ao triângulo. Então prestem muita atenção nesse segundo tópico aqui, que é a bissetriz interna e o encontro dessas bissetrizes internas, que é o incentro. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui o estudo de sevianas e pontos notáveis, o terceiro tópico ele fala de bissetriz externa e o ex-incentro. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é uma bissetriz externa. A bissetriz externa é aquela bissetriz do ângulo que é externo ao triângulo e não o ângulo interno. Então, por exemplo, essa aqui é uma bissetriz externa desse triângulo, certo? O que acontece é o seguinte, nas outras sevianas, por exemplo, a mediana e a bissetriz interna, há o encontro de 3 delas num único ponto. Na bissetriz externa, não existe esse encontro de 3 dessas bissetrizes externas. Não existe isso. O que existe é o encontro de 2 delas, essa e essa. Elas se encontram num ponto chamado ex-incentro. Tá? E a gente vai estudar as propriedades desse ponto um pouco mais para frente do curso. Tá? O que ocorre é que a gente tem que entender que esse ponto ele é construído com o encontro de 2 e não 3 bissetrizes externas. Tá? Dá para fazer esse ponto existir também usando uma bissetriz externa e uma interna vindo daqui, ó. Tá? Isso já foi questão de colégio naval. O colégio naval fazia uma pegadinha, uma questão de verdadeiro ou falso. Eu não me lembro o ano da prova, mas caiu. E falando, o encontro das 3 bissetrizes internas é o incentro, verdadeiro. O encontro das 3 medianas é o baricentro, verdadeiro. O encontro das 3 bissetrizes externas é o ex-incentro. Aí o aluno era levado a marcar verdadeiro também. E não é. O encontro de bissetrizes externas só é considerado ex-incentro se for somente 2. Tá? Ou uma bissetriz externa e uma interna. Nunca as 3. Ok? Então é isso a parte do terceiro tópico que a gente tem que prestar atenção. Ok?